incompetência relativa. Esse aqui é um tema muito interessante mesmo. Sabe por quê? Porque, como eu disse, a reforma trabalhista resolveu modificar questões que nem eram objeto de discussão originalmente. Isso aqui foi um elemento bem interessante, né, da modificação, que não tem efetivamente uma legitimidade porque democrática na elaboração, foi inserido isso no relatório do Rogério Marinho, mas trouxe uma modificação que, no mérito, é bastante interessante a ser compreendida. Por quê? Porque como é que era a exceção de incompetência, como é que era a arguição de incompetência relativa no processo de trabalho? No seu texto, o texto da CLT, ele seguia a diretriz do CPC de 73 originário, em que você tinha a exceção de incompetência apresentada de forma autônoma, com a suspensão do processo, né, e que nós tínhamos, inclusive, um prazo para contestação da exceção de 24 horas, um prazo muito curto, né, com a possibilidade da instrução e decisão da matéria, né. O que aconteceu? Essa previsão da CLT originária, né, sofreu, entre aspas, um abalo com o CPC de 2015, que extinguiu a exceção de incompetência como peça autônoma, para que ela fosse apresentada como preliminar de defesa. E aí, na prática, e eu digo com a liberdade de quem palestra pelo país todo, e a gente fica vendo essas peculiaridades regionais. Em alguns regionais, as pessoas dizem, não, vamos preservar a exceção de incompetência da CLT, que tem regra própria, isso. Outros disseram, não, vamos incorporar a modificação do CPC e admitir agora como preliminar de incompetência para ser decidido ao final, né? Isso foi algo interessante. Eu digo, na minha condição, eu sou magistrado de primeiro grau, eu confesso aos senhores que eu sou um cara muito flexível e tenho um bom relacionamento com os advogados. Eu acabava fazendo o meu de acordo com o gosto do freguês. Eu verificava, vem cá, você prefere aqui que você conteste aqui em 24 horas de decida ou prefere fazer depois? A gente resolvia isso em mês de audiência, quase num negócio jurídico processual. Mas o fato é que, o que é interessante mencionar, é que a CLT foi modificada com a reforma trabalhista para dizer que o CPC não era aplicável mesmo, não. Por quê? Porque ele estabeleceu um novo procedimento em que a exceção é apresentada realmente de forma autônoma, ou seja, nós temos uma reafirmação de uma autonomia do sistema processual trabalhista com essa modificação. Por quê? Porque não é para ser apresentado no processo de trabalho, pelo menos a partir da vigência da reforma trabalhista, como preliminar. Ao contrário, tem um prazo para apresentação e prazo preclusivo. Olha que coisa interessante, como é que vai ficar? Vamos ver a partir, são vários dispositivos, a partir do artigo 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Antes de falar do procedimento, explicar esse dado. Por quê? Porque se estabelecer um prazo preclusivo, você é cientificado da reclamação trabalhista, você acha que o juiz é incompetente, você tem 5 dias para apresentar a petição, né? E o juiz, a gente vai dizer o procedimento, vai suspender o processo todo, mas se você não apresentar em 5 dias, já era, meu velho. Olha que coisa interessante, como é que vai pensar isso um juiz postulante pessoal do reclamado? Vai precluir, porque apresentar exceção em mesa de audiência como era no sistema anterior não é mais possível. Você vai ter um prazo para apresentar em secretaria. Não apresentou em 5 dias, prorrogou a competência. Então, olha só, e eu digo com liberdade aqui, sabe? Aquele momento de dizer, olha, o pessoal pensou em fazer isso, pensando nos empregadores que tinham que ter um deslocamento para ir, para se defender, mas acabou se estrepando. É uma expressão bem baiana, né? Por quê? Porque se não fizer em 5 dias, já era. O que é que está no procedimento? Vamos ver aqui os parágrafos. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 dessa consolidação, até que se decida a exceção. Ou seja, suspende o curso do processo até decidir a exceção. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existente, o litisconsortes, para a manifestação no prazo comum de 5 dias, ou seja, uma uniformização prazal, 5 dias, para todo mundo se manifestar sobre a exceção. Já retirei o processo de pauta, não está mais processo com audiência designada.
Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Ou seja, pensou-se, o cara que resolveu ajuizar a reclamação trabalhista em outro estado, porque voltou lá, aí o cara vai ter, apresentou, suspendeu, você vai ter que ser ouvido, pode ser ouvido em audiência lá ou em audiência a ser designada no seu local. O cara o reclamado é de São Paulo, o reclamante ajuizou a ação lá na Bahia, né? Você apresentou via PJE, no prazo de 5 dias a exceção, você tem o direito de ser ouvido em São Paulo. Uma carta precatória, suas testemunhas também. E aí, produziu-se a instrução, né? Encerrou-se a instrução da exceção, o juiz vai decidir. Decidir como? Parágrafo 4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Isso aqui é uma questão bem interessante, porque de fato, nós vamos ter uma situação em que, de decisão, vírgula, a priori, vírgula, em secretaria, né, sem uma necessária produção de prova oral. Note que isso é a cara, e note desse clima de revanchismo, em relação àquela decisão do TST que tem sido adotada em muitos tribunais sobre a questão de uma prorrogação de competência para a questão do acesso à justiça, principalmente quem contrata trabalhadores para trabalhar fora do seu estado de origem, devolve o pessoal, e aí o cara quer ajuizar a reclamação mais perto de si, talvez numa aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor. Bem, todo esse procedimento vai ter que ser decidido previamente. Perceba, e essa é uma dica importante, já que essa aqui é uma pílula de atualização em geral, que não muda o sistema recursal sobre isso. Vai continuar seguindo a súmula 214, ou seja, se o juiz se der por competente ou se der por incompetente, mas remetendo a um juízo dentro da mesma regional em que ele atua, a decisão será irrecorrível imediatamente. Só haverá recurso se o juiz se der por incompetente, recurso imediato, né? Se o juiz é competente e remeter para um outro juízo fora do mesmo regional. Ou seja, da Bahia remeteu para São Paulo, mas se da Bahia, de Salvador, remeteu para Feira de Santana, que é uma cidade próxima a Salvador, aí não há recurso imediato. Beleza? Vamos ver mais um tópico.